A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical aqui da classe dos jovens. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 5 deste terceiro trimestre da CPAD em 2023, onde estamos trabalhando sobre esse tema. Sejam firmes. O ensino sadio, o caráter santo nas cartas ou epístolas pastorais, essa lição que é comentada aí pelo pastor Silas Queiroz. E na aula de hoje, a lição de número 5, que vai cair no dia 30 de julho, nós vamos estudar sobre as instruções para os pastores. Estamos trabalhando uma sequência no texto da primeira carta de Timóteo. Eu espero muito que o Senhor fale com você. Você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos aqui no Janderson Nascimento no YouTube. Deixa o teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também e coloca aí de onde você está me assistindo. Também estamos disponíveis no Spotify. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você e você pode ficar à vontade para estudar com a gente a palavra de Deus. Se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para organizar a tua aula, fazer as tuas anotações, eu tenho tudo isso pronto e preparado para você através da nossa pesquisa no Facilita EBD. Você pode ter acesso à aula que eu preparo, você pode ter acesso ao esboço da lição que eu já preparei, você pode ter acesso também de forma muito especial ao PowerPoint que preparamos com muito carinho para que você possa crescer, avançar e melhorar aí as suas aulas da Escola Bíblica Dominical. E isso está disponível através de uma assinatura no Facilita EBD. A nossa assinatura ela é trimestral e na nossa assinatura você tem o benefício de receber alguns bônus, nosso workshop de pregação, treinamento para professores da escola bíblica e treinamento também de evangelismo. Está disponível na descrição desse vídeo a nossa proposta e em um comentário abaixo. E eu espero muito que o Senhor te abençoe através dessa aula, para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 5 aqui da classe dos jovens, neste terceiro trimestre da CPAD, onde estamos trabalhando sobre as epístolas pastorais. O tema da lição é Sejam Firmes, o ensino sadio, o caráter santo das cartas pastorais, lição que é comentada pelo pastor Silas Queiroz, e a proposta da aula de hoje está então trazendo para nós uma reflexão sobre o cunho pastoral, ou seja, instruções para os pastores. Estamos analisando com você a ordem do culto. O apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele já trouxe orientações para Timóteo como devemos proceder no culto. Ele traz orientações para as mulheres, para os homens, a respeito de se comportar no momento da adoração. Ele está trazendo orientações agora para os presbíteros, bispos ou pastores, e depois ele vai trazer para o diaconato. Na aula que vem nós vamos trabalhar isso com você. Lembrando que Paulo está escrevendo para Timóteo que está pastoreando a igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso já foi pastoreada pelo apóstolo Paulo e posteriormente vai ser pastoreada pelo apóstolo João. Então é a igreja que ela se torna então um marco no Novo Testamento. E na lição de hoje nós vamos analisar especialmente essa separação de novos obreiros. Entra aqui o povo, o público que trabalha na questão do presbitério, entra essa questão do bispado, entra a questão também do pastoreio, no sentido bíblico em si, e eu espero que você seja edificado. Para você começar bem, então, a tua ministração, eu espero que Deus te use na palavra. Vamos, então, para o nosso momento de leitura bíblica.
No momento de leitura bíblica, é muito interessante você apresentar o tema da lição, instruções para os pastores, e realizar a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe de hoje se localiza em alguns endereços. Primeiro, você vai apresentar o texto principal, que está em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Estamos adentrando o capítulo 3 da carta de Paulo a Timóteo, a primeira epístola. Apresente também o resumo da lição. É muito interessante você realizar a leitura do resumo da lição com os teus alunos em sala de aula. E a leitura bíblica em classe de hoje se localiza em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 7. Dica básica: lê esse texto compassadamente com os teus alunos, compartilhando os versículos para dinamizar a tua ministração. É sempre bom você fazer isso também. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no YouTube, a partir das 18 horas. Esse é o nosso novo horário para a tua edificação. Todo dia, de segunda a sexta, às 18 horas, a gente está por aqui. E toda terça-feira, às 18 horas, é encontro marcado da classe dos jovens, onde eu posto essas lições para a tua edificação. Na terça-feira, sobre a classe dos jovens, nós postamos no Spotify a partir das 6 da manhã, na Rádio Brasil FM às 17 horas, onde você pode me ouvir através do programa Voz da Assembleia de Deus. E eu quero mandar um abraço para todos os ouvintes da Rádio Brasil FM 107.7 que estão acompanhando também essa aula, e no YouTube a partir das 18 horas, para a tua edificação em Cristo Jesus. A lição de número 5, escrita e comentada pelo pastor Silas Queiroz, trata agora sobre orientações de cunho pastoral, ou seja, orientações para a liderança da igreja. A liderança da igreja que Timóteo está pastoreando. Então, Paulo traz orientações para Timóteo como guiar, então, essa liderança. O Paulo conhecia a liderança da igreja de Éfeso, porque o próprio apóstolo Paulo estabeleceu aquela igreja. Outro detalhe que você precisa também observar: quando trabalhamos o termo presbítero, bispo e pastor, que vem do termo poimen, no Novo Testamento, as três funções se referem, então, especialmente à mesma qualidade de características ministeriais que vamos encontrar aqui. Ou seja, está falando a respeito de pastores, de líderes espirituais da igreja. Também entendemos, à luz da Escritura, que o próprio apóstolo Paulo está trazendo orientações para Timóteo como guiar essa igreja e como trabalhar o perfil da liderança desses obreiros. O Dietrich Bonhoeffer faz questão de destacar especialmente a respeito desse chamado vocacional que estabelece, então, um compromisso extraordinário com aquele que é discípulo de Cristo, porque essa pessoa que é vocacionada pela fé, como eu, como você, que tem uma chamada de Deus, serve exclusivamente a Cristo. E esse chamado é um chamado da graça de Deus, é a manifestação da bondade de Deus. Nós somos chamados, então, para sermos discípulos. O Paulo foi discípulo, se tornou discípulo do próprio Barnabé, passou por um processo de discipulado e agora ele está discipulando Timóteo como liderar uma igreja. De tal modo, nós entendemos então de forma muito clara que Deus então nos chama para a sua obra e para a sua graça. E a lição de hoje traz então toda essa orientação para a gente. O John MacArthur faz questão de descrever e destaca a convicção da palavra de Deus em apontar para a gente características tremendas e extraordinárias sobre essa separação para o pastoreio, para a vocação do pastorado. A própria palavra de Deus fala que isso é um desafio, mas ao mesmo tempo fala que é um privilégio ser vocacionado para a obra. Então a lição de hoje traz toda essa perspectiva para a gente. De acordo com Hernandes Dias Lopes, querido pastor, ele destaca muito bem que a igreja contemporânea ela tem uma grande necessidade deste departamento espiritual, de pessoas que sejam verdadeiramente vocacionados para se colocar à disposição para servir. Precisamos hoje de verdadeiras pessoas que se tornem gravetos, que se tornem lenhas nessa fogueira espiritual, que se coloquem à disposição para servir a Deus. Precisamos de um departamento vocacional que clame por avivamento nos púlpitos. Precisamos de pastores que se afadiguem
por estudar a palavra e ensinar a palavra para a edificação do povo de Deus através da palavra. Nós precisamos de pessoas que conheçam com intimidade o poder de Deus e ao mesmo tempo se dediquem com intimidade à vocação através da oração. Precisamos de pessoas no nosso tempo que estejam com o coração quebrantado e se coloquem à disposição para servir, ao invés de quererem ter o desejo no seu coração de se tornarem grandes, famosos, mas em si se tornarem quebrantados diante da presença de Deus. Chegou o tempo de sermos então pessoas que quebrantem o nosso coração, que coloquem a nossa alma em lágrimas, que acreditem na libertação daqueles que estão aprisionados espiritualmente através da palavra de Deus e anunciem o verdadeiro evangelho. Olhar para a vida do apóstolo Paulo, para a sua vocação, é entender de forma extraordinária que Deus realizou uma grande obra e agora ele está pastoreando e ao mesmo tempo está discipulando o próprio Timóteo e também Tito, que está pastoreando a igreja de Creta, e nós vamos estudar sobre Tito nesse trimestre também. O John Norman, ele destaca que o capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo traz então uma ênfase muito forte sobre princípios para um ministro do evangelho, para alguém que está à frente da liderança. Paulo passa por um modo natural aqui as suas qualificações e, ao mesmo tempo, de um modo natural, ele traz orientações para guardar, especialmente aqueles que estavam se colocando à disposição dessa vocação. Frequentemente, no Novo Testamento, nós percebemos especialmente detalhes sobre a vocação pastoral a partir das cartas paulinas. Também entendemos que no Novo Testamento, essas pessoas que cuidavam de igrejas eram conhecidas como superintendentes. No termo grego, nós vamos encontrar o episcopos e vamos encontrar também o diáconos, ou seja, que vem do termo diaconai. No diaconato, eu vou trabalhar na aula que vem, lição de número 6. E nessa lição eu tenho algo muito especial para você. Na próxima terça-feira eu vou estar compartilhando aqui contigo para a glória de Deus. Quando você olha para essa designação, você vai entender que os líderes da igreja no Novo Testamento entram aqui. Aqueles que trabalham episcopado, os bispos, aqueles que trabalham presbitério, os presbíteros, entra também o diaconato na liderança da igreja para poder servir a igreja de forma especial. Tem uma passagem bíblica que vai confirmar isso para você, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11. Inclusive, a igreja de Éfeso é a igreja que Timóteo está pastoreando e Paulo já designou lá a função pastoral, a função de liderança da própria igreja. Entendendo essa palavra também, nós vamos compreender que é por intermédio do Espírito Santo que há a separação de pessoas que se colocam à disposição para servir a Deus. Se você analisar 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, você vai encontrar aqui uma forte verdade da palavra em descrever aqueles que foram chamados para a obra de Deus. Quando nós observamos, especialmente, o próprio texto, nós entendemos muito bem que existem pessoas que se colocam à disposição para servir. Ao exemplo do irmão Estérfinas, que se localiza em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 15, que se coloca à disposição para servir. O próprio apóstolo Paulo naturalmente traz orientações para Timóteo como o pastor deve proceder. E na aula de hoje nós vamos analisar isso com você. Eu espero muito que essa palavra possa te edificar, que você em Cristo possa ser abençoado através dessa ministração. E se eu já estou ajudando você na aula de hoje, se você pode, deixa teu comentário aí e vamos então para o primeiro ponto da lição. E o primeiro ponto da lição trata sobre o perfil da liderança. Glória a Deus por isso. No primeiro ponto da lição, é muito importante você apresentar a proposta da lição. Quantos subtópicos você vai trabalhar? Você vai citar o tema do primeiro ponto, vai citar os subtópicos. Entre o início do primeiro ponto para o primeiro subtópico, é muito importante você citar uma passagem bíblica que está em Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. Se teu aluno tiver alguma dúvida, abra a oportunidade para perguntas agora.
entre o primeiro ponto e o primeiro subtópico, porque é a passagem de intervalo que você tem na hora da ministração. E o primeiro subtópico trata, então, sobre o seguinte assunto: o relativismo moral. O pastor Silas Queiroz, ele destaca que nós vivemos em tempos difíceis de constantes mudanças, inclusive nós vivemos em um tempo onde o relativismo moral está presente. Estamos inseridos então na pós-modernidade. Há um pensamento muito forte anticristão, fundamentado então nas correntes seculares do nosso tempo. Também precisamos entender que nesses pensamentos nós vamos encontrar algumas vertentes. A primeira vertente é essa perspectiva do materialismo filosófico que está presente no nosso tempo, que é uma corrente que vai descrever muito bem que a única realidade que existe é o universo físico, material, que está presente agora, que nós podemos ver, e não há uma vida futura, negando então toda essa perspectiva espiritual que nós defendemos e ensinamos. Então, para o materialista, o que existe é o aqui e agora. Mas para nós que acreditamos no reino espiritual, nós acreditamos então na vocação, no chamado de Deus, na separação para a obra missionária, nós entendemos muito bem que Deus tem um plano, tem um propósito e Ele guia as nossas vidas. Também compreendemos a segunda vertente no nosso tempo, é que, consequentemente, aqueles que seguem essa perspectiva do materialismo entendem especialmente as suas concepções a partir de uma visão humanista, a partir dessa concepção moderna. E nessa visão humanista, o homem vem no centro, o homem vem primeiro. Para nós que somos pentecostais, nós entendemos que quem vem primeiro é Jesus, glória a Deus. Quem guia a nossa vida é Jesus. Quem orienta a nossa casa é Jesus. Deus vem em primeiro lugar. Nós seguimos então nessa perspectiva de entendermos que o nosso pensamento é um pensamento que parte da palavra de Deus. Existe hoje um pensamento plural e que traz uma consequência social provocada por essa mudança pós-moderna. E nessa mudança pós-moderna, você vai perceber que aqueles que seguem esse pensamento plural acabam negando especialmente princípios éticos e morais absolutos. E é isso que a gente está vendo hoje. A verdade sendo descartada e a mentira sendo colocada como se fosse verdade. Isso está muito presente no nosso tempo, em políticas sociais, em meios de comunicação, em meios políticos também. Vamos perceber de forma muito clara que estamos vivendo em um tempo de constante mudança. E daí a necessidade de firmarmos esse princípio da verdadeira vocação, de firmarmos então esse princípio de entendermos que estamos interligados com Deus, apesar que o mundo faz questão de descartar isso e descartar toda a perspectiva judaico-cristã. Há uma forte ênfase contra essa questão judaico-cristã no nosso tempo. Contudo, nós entendemos muito bem, a partir da palavra, que as verdades de Deus elas são absolutas, mesmo o mundo dizendo que não há uma verdade moral absoluta, que tudo é relativo. Nós cremos que a palavra de Deus ela é absoluta. Para nós que somos cristãos, nós acreditamos na vocação, acreditamos no chamado de Deus, na salvação e entendemos de forma muito clara 3 princípios fundamentais para aqueles que são chamados para a obra, como o apóstolo Paulo está orientando para o próprio Timóteo orientar a igreja de Éfeso. O primeiro princípio é que nós cristãos cremos de forma muito clara nos preceitos bíblicos e entendemos que a palavra de Deus ela é absoluta. Para a gente, nós compreendemos que a palavra de Deus ela é vida, a palavra de Deus ela traz orientação, a palavra de Deus ela nos guia. Nós acreditamos que a palavra de Deus tem uma verdade universal e essa verdade aponta para Cristo. A palavra de Deus ela é atual, ela é relevante. A palavra de Deus traz para nós convicções plenas sobre a salvação e a própria vocação. E aquele que é vocacionado precisa abraçar a palavra de Deus. Em segundo lugar, como segunda perspectiva, eu quero descrever para você princípios e preceitos bíblicos que para nós são imutáveis. Em outras palavras, nós cremos que a palavra de Deus não muda e aquele que é vocacionado precisa crer que a palavra de Deus ela não muda, independente da visão
pós-moderna, a palavra de Deus continua firme, continua de pé. O tempo passa e a palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. E é isso que Paulo está ensinando a Timóteo. Em terceiro lugar, como terceiro princípio, você pode tomar como nota também, é entender que os preceitos bíblicos são universais. Nós cremos na verdade do Evangelho. Nós cremos na palavra de Deus. Portanto, Paulo alerta Timóteo a escolher homens fiéis que acreditem na verdade do Evangelho. Precisamos no nosso tempo de homens e mulheres que sejam fiéis à palavra de Deus. Professores, professoras da escola bíblica dominical, pregadores, pregadoras que se coloquem a essa verdade, que o evangelho muda vidas. Elinaldo Renovato, nosso querido pastor, destaca que de todos os dons ministeriais que existem, o do pastor é o mais difícil e ele é aquele que precisa ser exercitado. O do pastor, ele gera de você sacrifício, porque o pastor agora procura se aperfeiçoar para se parecer com Jesus. E aquele que se coloca à disposição, ele entende muito bem que esse dom é dado por Deus. Então, através desse trimestre, nós vamos compreender isso também. Charles Spurgeon faz questão de descrever, e dizia isso aos seus alunos, que estava convencido que a maior necessidade que temos na igreja contemporânea é de um departamento espiritual que se dedique à vida dos pastores, e a igreja precisa interceder pelos seus pastores. Então você percebe já nesse primeiro subtópico a importância da intercessão pelos pastores, pela liderança da igreja, diante de tantas mudanças que estamos vivendo em nosso tempo também. Avançando, vamos agora para o segundo subtópico. No segundo subtópico, nós vamos trabalhar sobre o compromisso com as escrituras. E se eu estou ajudando você, deixa o likezinho e se inscreve aqui no YouTube com a gente, pastor Janderson Nascimento. Conforme o pastor Silas Queiroz, nós precisamos, então, entender que estamos enfrentando grandes desafios. E os grandes desafios forjam, então, nosso caráter. Forjam, então, você. Todo obreiro precisa entender que é preparado pelo Senhor para uma grande obra. Se nós desejamos trabalhar em missões diante de Deus, precisamos ter experiências com Deus, ter relacionamento com Deus. Eurico Bechstein faz questão de descrever na sua Teologia Sistemática, publicada pela editora CPAD, que aqueles que se colocam à disposição de Deus são instruídos pelo Espírito Santo. E aqui entre os presbíteros, os pastores, você pode ler Atos capítulo 20, versículo 28. Também os presbíteros são chamados na Bíblia de anciões. Isso está escrito em Atos 11:30. Então você percebe que eram pessoas já maduras. Você vai encontrar dentro da palavra os bispos também, em Tito 1:7, que inclusive Tito relata isso, e essas pessoas se colocam à disposição. Então no Novo Testamento nós vamos ter presbítero, pastor, ancião, nós vamos ter os bispos que trazem essa mesma função. É um conjunto que tem uma dedicação, então, de servir a igreja de Deus. 1 Timóteo 4,14 confirma isso para a gente. Eles cooperam para o crescimento do rebanho. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, o Pedrão fala a respeito daqueles que tinham a função de presbíteros na igreja para poder cuidar da igreja. Isso era um ministério, e um ministério que deveria ser muito valorizado. Hoje o presbítero, ou seja, aquele que exerce a função do presbiterato, ele tem uma função pastoral na comunidade, na igreja que ele está inserido, servindo ao Senhor. No Novo Testamento, nós vamos entender que eles eram pessoas responsáveis em cuidar das congregações, ou seja, das igrejas estabelecidas. E agora nós estamos entendendo que o Paulo está orientando Timóteo a estabelecer pessoas ungidas, cheias da graça de Deus, para cuidar da igreja nas localidades ali próximas à igreja de Éfeso. O próprio Paulo orienta Tito, na carta de Tito, em dizer que na ilha de Creta ele precisava estabelecer também presbíteros. Aquele que tem a vocação do pastoreio, como você que está me ouvindo, me assistindo, precisa então entender que está
disponível para ter experiências com Deus. Precisa então entender que na sua caminhada é necessário ter essa convicção de estar disponível para poder servir a Deus de todo o seu coração. Segundo o pastor Elinaldo Renovato, no Novo Testamento, os primeiros pastores pagaram então com a vida pelo fato de representar a Igreja de Cristo. Era um grande desafio na perspectiva da igreja primitiva. Também entendemos que os primeiros pastores são os apóstolos no Novo Testamento. Depois nós vamos ter os evangelistas, depois nós vamos ter os pastores, os presbíteros que colocaram a sua vida à disposição da causa de Cristo. Muitos pastores foram presos, perseguidos por causa da pregação do evangelho. Também é interessante nós pensarmos nos dias atuais. E há um site que você pode procurar, até mesmo no Instagram, Missão Portas Abertas. Vale a pena você seguir a Missão Portas Abertas, porque você vai ter aqui uma perspectiva atual sobre a vivência de pastores que estão em campos missionários de difícil acesso e em estados de perseguição. Pessoas que se colocam à disposição de servir a Deus. O pastor é aquele que tem cheiro de ovelha, que se coloca à disposição para falar do verdadeiro evangelho, que está à disposição de servir. E aí você vai perceber dentro da palavra de Deus que o pastor é aquele que se coloca para uma tarefa árdua. Então você vai perceber que o apóstolo Paulo está orientando a Timóteo a separar homens de Deus que coloquem a dedicação no seu coração pela vida eclesiástica, a dedicação no seu coração pela palavra de Deus, pela visitação, pelo cuidado com as ovelhas, entendendo que o seu ministério vem da parte de Deus. E o bom pastor é aquele que se coloca à disposição para servir a igreja de Deus hoje também. E na aula de hoje nós estamos entendendo então sobre a importância desse genuíno ministério. Você já tem orado pelo teu pastor? Tem apresentado o dirigente da tua congregação a Deus? Porque verdadeiramente é um desafio servir a Deus como pastor, cuidando de uma igreja de forma muito séria, coerente e com o coração quebrantado diante de Deus. Avançando, vamos então para o terceiro subtópico que trata sobre o desejo pelo episcopado. Chegamos então no terceiro subtópico da lição e nós vamos perceber a proposta do pastor Silas Queiroz, que descreve muito bem que a igreja local ela precisa observar de forma cautelosa e entender as qualificações da separação de um verdadeiro obreiro para servir na igreja através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo como separar obreiros com autoridade para a liderança da igreja em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17. Essa liderança pastoral é apresentada nas escrituras. E isso se encaixa tanto para o perfil do presbítero, do bispo e do pastor. Na Assembleia de Deus, nós entendemos que essas três funções são uma só, se refere ao pastoreio. Na Bleia, nós trabalhamos então essa visão, por exemplo, do presbítero, que é um dirigente de congregação, e já entendemos que o pastor é essa função então maior que traz essa perspectiva do serviço na igreja. Não trabalhamos na perspectiva do bispado na Assembleia de Deus Missão no Brasil, tá? Mas há um entendimento que o bispo é aquele que exerce uma função maior de exercer uma liderança em uma comunidade local ou em diversas igrejas locais, semelhante ao pastor presidente, nesse sentido dessa compreensão sobre a função pastoral, para você ter clarezas quando você for explicar isso para os teus alunos também. Paulo destaca que os presbíteros, eles não dominam sobre as ovelhas. O apóstolo Paulo destaca a Timóteo que os presbíteros, eles não dominam sobre as ovelhas. O presbítero não é dono de ovelha, o pastor não é dono de ovelha, muito pelo contrário. As ovelhas são de Cristo. O que o presbítero e o pastor faz como dirigentes de uma igreja local, nesse sentido da separação que Paulo está explicando para Timóteo? Eles cuidam do rebanho. Eles são subpastores que têm a função, então, de cuidar do rebanho de Cristo. Você pode observar o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4 ao 11, que vai destacar isso para você. O pastor ele não pode exercer uma liderança na igreja para exercer vantagem para si mesmo, mas é uma pessoa que se coloca à disposição para servir a igreja de Cristo. O Elinaldo Renovato, nosso querido pastor, destaca que a missão pastoral ela é múltipla
pois também esse ministério envolve evangelização, discipulado, exposição da palavra, administração dos recursos da igreja, conciliação dos conflitos entre os membros da igreja, vida de oração, estudo, exemplo, liderança, e todo esse conjunto está aqui interligado nessa função ministerial. Para nós, o pentecostais, nós entendemos que ser pastor verdadeiramente é um dom, separado por Deus. É uma pessoa que não está em emprego, por exemplo, que bate o ponto, mas o pastor é aquele que se coloca à disposição, não tem horário. Ele inicia o seu trabalho, ele está servindo a igreja. Se alguém precisar de madrugada, ele está à disposição para servir, está à disposição para cuidar. O ministério pastoral, ele tem uma intensa e extensa também dedicação no serviço da obra. Tanto o pastor como a família pastoral também serve a igreja, e essa exposição é uma exposição que glorifica a Deus, que se coloca à disposição para servir o Senhor. Então, toda a função pastoral é também apresentada pelo apóstolo Paulo de maneira gloriosa para a glória de Cristo. Avançando, vamos então agora para o nosso segundo ponto da lição. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre a instrução do ministério. No segundo ponto, é muito importante você apresentar o tema do ponto, apresentar os subtópicos que você vai trabalhar, citar uma passagem bíblica, e a passagem que eu vou dar como dica para você está em Atos capítulo 20, versículo 28, é muito legal você fazer isso em sala de aula também. Se tiver alguma pergunta, abra a oportunidade agora, antes de iniciar o primeiro subtópico, para não fugir do assunto da lição. E o primeiro subtópico trata, então, sobre a estrutura. Segundo o pastor Silas Queiroz, as cartas pastorais, elas contribuem especialmente para um grau de orientação ministerial. Então, quando você pega as 3 cartas pastorais escritas por Paulo, que são 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, você tem um grau muito profundo de orientação pastoral. De acordo com o pastor Israel de Araújo, ele destaca que no dicionário do movimento pentecostal, de forma muito clara, que os pastores são aqueles que dirigem a congregação local, são aqueles que se colocam à disposição para as necessidades da igreja e necessidades espirituais também. Atos capítulo 20, versículo 17, Tito 1, 5. E esses pastores se colocam então como líderes de servir ao Senhor, para servir a Deus e servir a igreja. Detalhe, deixa eu explicar para você. Pastor na Assembleia de Deus, ele não é só aquele que está dirigindo uma congregação, mas ele é aquele também que está dirigindo, por exemplo, um departamento. Eu vou citar departamentos da nossa igreja. Por exemplo, um pastor é aquele que se coloca à disposição para dirigir um departamento. Exemplo, departamento de família, departamento de casais. Ele é liderado por um pastor da igreja local, um pastor que se coloca à disposição para escutar os casais, promover eventos que trazem um crescimento para a família. Quero citar aqui o exemplo do pastor Julito, em Amares, que são bênçãos de Deus, também o pastor Henrique, que está também à disposição desse grande trabalho para a glória do Senhor Jesus, e a irmã Regina também. Temos também outros departamentos. Exemplo, a própria Umadevi, que é um departamento imenso dos nossos jovens. E há necessidade de um pastor, um obreiro, que seja um pastor de jovens. E hoje nós temos aí o diácono Azamac, que exerce então essa função pastoral de liderar essa juventude, promover trabalhos pastorais para essa juventude. Então, nós entendemos que a função pastoral não é só um cargo que você recebe na igreja, mas é o amor de servir a igreja local, nesse sentido bíblico também de cuidar das ovelhas de Cristo, ajudando o pastor principal, que é o pastor presidente, o pastor Davi Boa Sorte. Entendemos então de forma muito clara também que Paulo lhe destaca a tarefa do pastor. E qual é a tarefa do pastor? O pastor, ele deve cuidar da sã doutrina e refutar toda e qualquer heresia. Tito capítulo 1, versículo 9 e 11. O pastor deve ser um bom exemplo na doutrina. Tito 2, versículo 7 e 8. Ele deve viver aquilo que ele prega.
O pastor é aquele que está na direção da igreja local ou de um departamento, como expliquei para você. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 2. O pastor é aquele que guarda o rebanho dos falsos ensinadores. O pastor é aquele também que tem um propósito essencial de servir a igreja de Cristo. Isso está em 1 Timóteo 3, 1 ao 7. O pastor é aquele que se coloca à disposição como porta-voz do rebanho de Deus e se coloca à disposição também para servir. Então você vai entender que essa função pastoral ela é rica, mas ao mesmo tempo ela tem uma responsabilidade muito grande e o Paulo está ensinando a Timóteo a respeito disso. Em segundo lugar, avançando, quero ir agora para o segundo subtópico com você, que trata sobre o episcopado. Neste segundo subtópico, como proposta do pastor Silas Queiroz, nós vamos entender especialmente que aquele que foi separado para o episcopado, que é o ministério pastoral, deve ter uma maturidade cristã muito interessante para cuidar de outras pessoas. Ele cuida de vidas. O apóstolo ele destaca muito bem que os primeiros obreiros que foram separados para a igreja foram treinados para serem capacitados pelo ministério e foram treinados pelo próprio Jesus. Os primeiros apóstolos foram treinados por Cristo, passaram por essa conduta ministerial, exercendo esse discipulado e passaram então adiante esse verdadeiro discipulado que chegou até nós. É claro que nós temos no Novo Testamento essa separação de obreiros. Os primeiros obreiros a serem separados no Novo Testamento, além dos apóstolos, são os diáconos. Isso está em Atos 6. E esses diáconos então exercem o ministério esse ministério de cuidar das ovelhas de Cristo. Você vai perceber também no Novo Testamento essa função sendo clara. No Novo Testamento também nós vamos encontrar com o desenvolvimento e o desenrolar da igreja primitiva a separação de presbíteros, bispos, pastores também nessa função que exercem a mesma função de líderes da igreja local e o diaconato nesse serviço pastoral. Essa ideia de ancião já traz esse sentido de presbítero ou sacerdote, aquele que cuida. Presbítero é aquele ancião ao Senhor. Episcopo é aquele que é líder, que exerce então essa função no Novo Testamento também. O John MacArthur ele faz questão de descrever, com base nas cartas do apóstolo Paulo, e ele pega a carta escrita por Paulo à igreja de Tessalônica, a primeira carta, as duas cartas em si, e ele faz questão de escrever a função pastoral, o que o pastor faz, aquele que é líder. Ele deve orar. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 2, 3, capítulo 3, versículos 9 ao 13. Ele diz que o pastor precisa interceder pelas ovelhas, ele deve evangelizar. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 4 e 5, o pastor precisa ganhar vidas para Jesus. Existem pastores que se colocam à disposição como verdadeiros evangelistas. Ele precisa capacitar a igreja de Deus. 1 Tessalonicenses 1, 6 a 8, ele deve orientar a liderança da igreja local, ele deve defender a igreja. 1 Tessalonicenses 2, versículos 1 ao 6, ele deve então defender as ovelhas de Cristo dos falsos ensinamentos, ele deve amar a igreja. 1 Tessalonicenses 2, 7 e 8, ele deve amar as ovelhas como o próprio Cristo amou a sua igreja, ele deve labutar pela igreja. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9, ele deve trabalhar por essa igreja, ele deve ser um exemplo também. No capítulo 2, versículo 10 da primeira carta à igreja de Tessalônica, nós vemos isso. Ele deve liderar a igreja. No capítulo 2, versículo 10 ao 12, você vai ver isso. Ele deve alimentar o rebanho. 1 Tessalonicenses 2,13, você vê essa confirmação também. Ele deve vigiar pela igreja também. Na primeira carta, capítulo 3, versículo 1 ao 8, você vai ver isso. Ele deve alentar o rebanho. Capítulo 4, versículo 1 ao 8, você percebe isso da primeira carta. Ele deve ensinar a igreja. Capítulo 4, versículo 9. Ele deve exortar a igreja também. Capítulo 5, versículos 12 ao 24. Ele deve encorajar a igreja, isso está agora na segunda carta, capítulo 1, versículos 3 ao 12, ele deve corrigir a igreja. Na segunda carta, capítulo 2, versículos 1 ao 12, você vê essa confirmação, ele deve confortar a igreja, capítulo 3, versículos 6 ao 14, e ele deve resgatar as vidas perdidas,
capítulo 3, versículo 15. Então você vê aqui um panorama extenso de orientações pastorais que o apóstolo Paulo traz, e em outras cartas também, em descrever esse cuidado pastoral com a igreja. Em terceiro lugar, como terceiro subtópico do segundo ponto, eu quero destacar agora o rol de qualificações que um obreiro precisa ter conforme a palavra de Deus. Conforme o pastor Silas Queiroz, um obreiro ele precisa ter algumas qualificações que demonstram então esse caminho da maturidade cristã. O pastor Elinaldo Renovato ele destaca que o obreiro deve ser um bom exemplo e ele deve cuidar de si mesmo, da igreja local. Qual é o padrão bíblico então? E a gente vai alertar para você o padrão bíblico. Primeiro, ele deve ser marido de uma só esposa, devotado a ela e fiel à sua esposa no temor do Senhor. 1 Timóteo 3:2. Segundo, ele deve liderar a sua família. 1 Timóteo 3:4. Terceiro, ele deve instruir a sua família de forma pastoral também. 1 Timóteo 3:4 também descreve. Há muitos pastores que são um sucesso na igreja local. São um sucesso na vida ministerial, mas são um fracasso em casa. Há muitos obreiros, por exemplo, que são um sucesso na vida ministerial, no Instagram, nas redes sociais, no cuidado com o povo, mas se esquecem de cuidar de casa. Então o apóstolo Paulo faz questão de dizer que a família deve ser um exemplo, deve ter um cuidado pastoral familiar também aqui. O pastor, ele precisa então entender essa perspectiva de forma muito clara também, porque ele é o primeiro, a família é o primeiro departamento que o pastor precisa cuidar e proteger. É muito mais valioso do que uma liderança da igreja local. O pastor, ele precisa da família especialmente para criar um ambiente de alegria e paz também. Na família, ele vai encontrar alegria com a esposa, junto com os filhos, vai amadurecer, vai crescer também espiritualmente falando, vai suprir as suas energias, vai estabelecer uma saúde espiritual para ele mesmo poder cuidar da igreja local. E é por isso que nós precisamos entender, de acordo com o evangelho, de acordo com a palavra, que aquele que é separado para a vocação, ele deve ter credibilidade também em casa, e essa é uma orientação que o próprio apóstolo Paulo traz para Timóteo ao separar obreiros na igreja de Éfeso. Eu espero estar contribuindo contigo, você que está me assistindo, você que está me ouvindo pelo Spotify também, aqui na Rádio Brasil FM, no programa Voz da Assembleia de Deus. Um beijo no teu coração, estamos estudando a lição do terceiro trimestre da CPAD em 2023, da classe dos jovens, onde estamos estudando as cartas pastorais. Estou analisando com você o capítulo 3 da primeira carta escrita por Paulo a Timóteo. Espero estar edificando você também. E o terceiro ponto da lição, para a gente poder avançar, trata então sobre as qualificações e os seus aspectos. Olha como isso é importante e como a palavra de Deus trabalha muito bem isso para a nossa edificação em Cristo. Neste terceiro ponto, é muito importante você citar o tema do terceiro ponto, apresentar os subtópicos que você vai desenvolver com os teus alunos. Se tiver alguma pergunta, agora é a hora de você abrir a oportunidade, ouvir os teus alunos e retornar para a aula, e lendo aí uma passagem bíblica que está agora no texto de Provérbios 27, 23. E o primeiro subtópico, então, trata sobre o seguinte assunto, que o pastor deve ser irrepreensível. Segundo o pastor Silas Queiroz, o pastor ele precisa ter essas qualidades e ter a vida resolvida ao mesmo tempo como vida íntegra também para poder liderar a igreja de Deus. John MacArthur faz questão de descrever e destacar que o pastor ele precisa ser uma pessoa humilde. O pastor ele deve ser humilde e compromissado com a verdade de Deus. O pastor ele precisa entender que foi chamado pelo Senhor de forma muito clara, aquele que serve a Deus em igreja local, já que o apóstolo Paulo está orientando Timóteo aqui a separar novos obreiros. O pastor deve ser humilde também no seu conhecimento sobre Deus.
Gálatas capítulo 1, versículo 10. Ele não deve se auto-vangloriar pelo seu conhecimento, pela capacidade de estudo, mas deve ser uma pessoa que compartilha a palavra para que as pessoas então tenham confiança nele. O pastor deve ser humilde para a glória de Deus. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 5 destaca isso. E essa glória manifesta então na sua vida com a unção de forma gloriosa. Gente, é tão bonito ver quando um homem de Deus, quando uma pessoa de Deus se coloca à disposição para servir, quando abre a boca, você percebe a humildade, mas ao mesmo tempo a unção de Deus, a obra de Deus sendo trabalhada ali no teu coração também. O pastor, ele deve pastorear o rebanho. Isso está em Atos capítulo 20, versículo 29 também. Pastorear o rebanho, aconselhando, evangelizando, acompanhando, visitando, reconciliando vidas. É uma função pastoral aqui. E aquele que é pastor coloca em prioridade o reino também. Faz parte do caráter do pastor, então, ser irrepreensível, Tito 1,9. Faz parte do caráter do pastor ser irrepreensível na moralidade sexual, Tito 1,6. Faz parte do caráter do pastor também ter uma liderança familiar aprovada, 1 Tessalonicenses 2,7 e 11 também. Faz parte do caráter do pastor ter nobreza na sua conduta. Olha como isso é bonito. Tito 1, 7, 8. Existe hoje muitos falsos pastores. Pessoas que se auto-intitulam pastores, que se autoconsagram, não têm uma convenção que estabelece liderança sobre ele, não tem um pastor local, não prestam conta e, infelizmente, envergonham o evangelho. Estou aqui, junto com você, apresentando para ti a função do verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é uma pessoa que se coloca à disposição para servir a Deus. Ele não é soberbo, mas ele é humilde, serve a Deus de todo o seu coração e tem qualidades que exaltam a Cristo de forma moral para a glória do Senhor. É uma pessoa diferente, vive o que prega. Avançando, vamos então para o segundo subtópico que trata sobre a sobriedade e correção moral. Segundo o pastor Silas Queiroz, o líder espiritual precisa ser prudente, equilibrado, justo e ser uma pessoa que trata de forma acolhedora a Igreja de Deus. O pastor Elinaldo Renovato, ele escreve 1 Timóteo capítulo 3, versículos 2 e 3, apontando especialmente que o pastor deve ser um exemplo a ser seguido. John MacArthur, ele faz questão de dizer que o pastor não pode ser soberbo. 2 de Pedro 2,10. Ele faz questão de dizer que o pastor não pode ser uma pessoa iracunda, levado pela ira. Tito 1,7. O pastor não pode ser dado ao vinho, não pode beber bebida alcoólica, tá? Isso é claro nas escrituras. 1 Timóteo 3,3. O pastor não pode ser violento. 1 Timóteo 3,3. Não pode ser cobiçoso de torpe ganância. 1 Timóteo 5,7. John MacArthur destaca também que o pastor deve ser hospitaleiro. 1 Timóteo 5,10. Deve ser amigo do bem, Filipenses 4,8. Deve ser moderado, justo, santo, temperante. O pastor deve ser apto para ensinar, experiente, ter bom testemunho. E se você ler 1 Timóteo 3, 2 e 3, você vai perceber que o pastor deve ser uma pessoa que encoraja a igreja com seu próprio exemplo, com a sua própria dignidade de vida. Deve ser homem de Deus, pessoa de Deus. Então, olhar para essa lição é entender características assim fundamentais também para o nosso crescimento em Jesus. Eu espero que a aula esteja edificando você que me ouve, que me assiste, que me acompanha pelo YouTube também. Deus abençoe. Você pode se inscrever aqui com a gente no YouTube, Pastor Janderson Nascimento. Terceiro subtópico trata sobre o seguinte argumento: apto para ensinar. Neste terceiro e último subtópico, nós percebemos então a proposta do pastor Silas Queiroz, que destaca que o pastor deve ser dedicado ao estudo da palavra. É interessante pensar, especialmente, que a principal missão do pastor é alimentar as ovelhas.
e alimentar as ovelhas com alimento espiritual, ensinar e pregar, gerir recursos da igreja, mas ao mesmo tempo ensinar a palavra de Deus, ensinar as escrituras. Hernandes Dias Lopes, ele levanta um questionamento que nós precisamos então ser compromissados como servos de Deus, mas como assim compromissados? Nós devemos ser compromissados por causa da obra de Deus, que ela pertence a Deus. Atos 20, 19, deve ser um compromisso consigo mesmo para poder servir a Deus como servo de Deus. Atos 20, versículos 18 e 28. Deve cuidar dos outros e cuidar da palavra. Atos capítulo 20, versículos 20 ao 27. Deve ser uma pessoa dedicada à oração, ao ministério, à igreja. Deve ser uma pessoa que tenha um cuidado também com o dinheiro, com as finanças. Deve ser uma pessoa ativante e, ao mesmo tempo, cativante em servir a Deus de todo o seu coração. Nós somos chamados para poder servir ao Senhor como exemplos de pessoas que se dedicam em servir a Deus. Eu espero muito que essa aula possa ter edificado você, para a glória de Cristo, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi edificante para a sua vida, por gentileza, se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, Janderson Nascimento, ou então acompanha a gente pelo Spotify. Estamos disponíveis também para você estudar a Palavra de Deus conosco. Olha, você pode me acompanhar no Instagram, @JandersonNascimento ou @FacilitaEBD. Vou ter o prazer em te receber por lá, para a glória de Deus. Acompanhe o nosso ministério pastoral. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal do YouTube a partir das 18 horas. Toda terça-feira é o encontro marcado da classe dos jovens e toda terça a gente tem um especial da classe dos jovens. A partir das 6 da manhã no Spotify você já pode assistir e ouvir as nossas aulas. Na Rádio Brasil FM às 17 horas no programa Voz da Assembleia de Deus. Na Rádio Brasil 107.7, quero mandar um abraço para você que me ouve, que Deus edifique a sua vida. E no YouTube, a partir das 18 horas, tem aula nova para você toda terça-feira, para a tua edificação da classe dos jovens, tá? Se você desejar o meu material, o esboço da aula, da pesquisa que eu realizo, que vai muito além da lição, você pode ter esse material se tornando um dos nossos assinantes no Facilita EBD. A nossa proposta está na descrição do vídeo, fica à vontade para poder analisar e um comentário abaixo também, tá? Que Deus abençoe. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para a glória de Deus. Agora, momento especial, momento de oração. No momento de oração, você pode escrever aqui o teu pedido de oração, pode dizer se você quer voltar para Jesus, só escrever eu quero aceitar a Jesus. Agora eu quero orar por você que vai ministrar essa aula para que Deus te use de uma forma tremenda e poderosa para a glória de Cristo. Vamos orar juntos. Senhor, diante da Tua presença, colocamos o nosso coração diante de Ti. A minha oração, Senhor, é que o Senhor possa usar o Teu Filho, usar a Tua Filha, que vai ministrar essa aula. Espírito de Deus, coloca sabedoria nesse coração. Dê palavra na alma do Teu Filho, no coração da Tua Filha, que ao ministrar, que ao abrir da boca, Senhor, o Teu nome seja glorificado. E que os alunos também venham ser edificados para a glória do Teu nome. Que as pessoas venham sair da EBD, da igreja deles, dizendo assim, que aula maravilhosa, fui edificada para a glória de Deus. Senhor, essa é a minha oração. E eu peço a Tua bênção sobre a vida dos Teus filhos, dos Teus servos, em o nome de Jesus. Amém. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que podem te ajudar muito a estudar ainda mais a palavra de Deus. A mensagem de Tito e Timóteo, John Stott, editora ABU, um texto selecionado maravilhoso para te edificar nesse trimestre. Vale a pena você ter esse material. Dica de leitura também, editora ABU, 2 Timóteo, John Stott, Tu Porém, material de excelência para tua edificação. Já li esse texto, os dois, vale muito a pena. John MacArthur, o Evangelho segundo Paulo, material de excelência, editora Thomas Nelson no Brasil, espetacular esse material também para a tua edificação. F.F. Bruce, o Apóstolo da Graça, Paulo,
Material da editora Shed Publicações para a tua edificação, muito bom também. E quero indicar o Ministério Pastoral do John MacArthur. Esse material é publicado pela editora CPAD. Vale a pena você ter esse texto em mãos se você quer estudar um pouco mais da Palavra de Deus com a gente também. Eu te aguardo por aqui na lição de número 6. Essa lição que vai cair no dia 6 de agosto, mas a gente vai adiantar para você para terça que vem. Eu já te espero por aqui e nós vamos trabalhar sobre as qualidades pessoais e essenciais para os diáconos. Hoje eu falei do pastorado, do pastoreio, do presbitério. Semana que vem eu vou trabalhar sobre o diaconato. Você não pode perder. Um beijo no teu coração. Até a próxima aula, se o nosso Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.